pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre os MIGs. Nós temos três tipos de MIGs: o MIG trabecular, o supracoroideu e o filtrante. O MIG trabecular é uma cirurgia de glaucoma microinvasiva. Você não tem uma manipulação conjuntival, isso para nós no dia a dia é uma coisa muito importante, porque depois de alguns anos você tem aí o procedimento cirúrgico, trabeculectomias, implantes valvulares, muitas vezes você já tem dificuldade de proteger esse paciente para poder diminuir o risco de progressão. É um procedimento ab interno, então você tem que ter experiência em goniolentes, cirurgias angulares, uma goniotomia, tá? Hoje nós temos vários estudos, ensaios clínicos randomizados, comprovando a sua eficácia, a sua segurança, né? É um procedimento praticamente atraumático, com pouco trauma, se você faz o treinamento adequado para diminuir o risco de complicação. O paciente tem uma recuperação rápida, mesmo quando ele está com uma cirurgia combinada, cirurgia de glaucoma com catarata. É muito importante lembrar que os MIGs trabeculares, ele usa o escoamento da via convencional, fazendo a conexão da câmara anterior com o canal de Schlenn e os canais coletores, né? E nesses casos você não tem a formação de bolha filtrante. Nós temos dois tipos de MIG trabecular. Um que é por ablação, que você tem aí os três principais representantes, que é o trabeculotome, que é aquela irrigação com máquina, você vai fazendo irrigação contínua, a retirada fazendo a exerese do trabeculado e ao mesmo tempo a coagulação para você não ter ifema, é mecanizado. Então, é um custo muito alto porque o equipamento ele custa bem caro. Você tem o GAT e o ABIC, que são técnicas de trabeculotomia 360 graus, e o carro dual, que é um dispositivo que faz exerese também da região do trabeculado. Nós temos os bypass trabeculares, que aqui é a minha maior experiência, que é o iStent Inject e o Hydros. Pra vocês terem uma ideia, o iStent é um dispositivo simples, você tem aí um lume de 120 micras, e o iStent Inject você tem dois dispositivos colocados, e aí cada dispositivo com mais ou menos 80 micras de lume. A diferença é que o iStent simples, você vai canalizar e dilatar o canal de Schlenn. Mesma coisa com o Hydros, você canaliza e dilata o canal de Schlenn. O iStent Inject, você faz a comunicação direta da via convencional com a câmara anterior. Aqui alguns exemplos, né? O iStent simples, que é um snorkel, o iStent Inject, que é esse duplo dispositivo, né? E os outros iStents que estão aí na fase 3 para poder fazer a aprovação de liberação. Que o mais interessante é o iStent Infinity, que você tem à disposição vários disparos com dispositivos e você pode também utilizar em pacientes com glaucoma mais avançado. Aqui é uma foto de uma cirurgia, pós uma cirurgia combinada, você vê bem o canal de Schlenn bem repleto com essa estase venosa, que é bem comum por causa da pressurização da câmara anterior, e a disposição aqui do iStent Inject, colocando aqui em torno de mais ou menos de 1 a 2 horas de distância, geralmente que a gente gosta na região nasal inferior. Aqui é o Hydros, canalizando o canal de Schlenn, que você observa que ele faz a canalização e também a comunicação da câmara anterior. Os MIGs supracoroideus, ele utiliza o espaço supraciliar pela via uveoescleral, formando um bolsão de líquido supraciliar. Esse bolsão causa uma pressurização negativa e essa pressurização negativa é que facilita a drenagem do líquido da câmara anterior para a região uveoescleral. O que é importante aqui, além da preocupação de você saber fazer uma cirurgia angular ab interno, é você saber bem a localização do explorão escleral, porque ele vai ser o marcador para a cirurgia. Nós temos dois grandes representantes, que é o CyPass. O CyPass é esse modelo que fica bem na câmara anterior, bem ali naquela região, para entrar na uveoescleral. Ele foi feito o recall em 2018, porque no ensaio clínico da aprovação, tinha muita perda endotelial das células endoteliais, e isso excluiu aí, na verdade, bloqueou o procedimento. O iStent Supra ele tem a mesma característica do CyPass, só que ele é mais, você engaveta ele mais, então ele não fica tanto na câmara anterior, facilitando aí para diminuir esse risco das células endoteliais. Ele está na fase 3, ainda não tem a aprovação. Os MIGs filtrantes, o MIG filtrante, você tem um tubo reticulado de glutaraldeído, que você utiliza o colágeno de porco. Eles são microstents bem durinhos e quando eles estão secos, e quando você amolece, ele fica flexível e bem compatível, né?
ele apresenta mínimo problema com inflamação, fibrose e reação vascular. Aqui é uma cirurgia do iCarmed. Como ele é um procedimento filtrante, a necessidade da utilização da mitomicina, que ele faz antes do procedimento. Essa mitomicina é 0,02% e só faz a colocação de 0,1%. Você faz a massagem para que aquela mito se espalhe em toda essa região, né? E o implante, ele é colocado ab interno também, mas aí você vai fazer a comunicação da câmara anterior com o espaço subconjuntival, tá? Diferente do trabeculado, do MIG trabecular, o MIG supracoridal, aqui é o MIG filtrante. Então, você vai ter a formação de uma bolha filtrante e aí a preocupação também com esses procedimentos que têm a formação de bolha, né? Nesse paciente, ele fez uma cirurgia de catarata combinada, aí ele não mostra muito a catarata, né? Colocou a lente, e aí agora ele vai fazer a colocação do MIG filtrante. Ele vem com um dispositivo, na hora que ele aciona o dispositivo, ele passa para frente, você observa, são vários microastentes durinhos, né? Você coloca na câmara anterior, como se fosse um astente inject mesmo. E aí você analisa na goniolente, para ver exatamente a região do esporão escleral e poder fazer aí a penetração do MIG filtrante. Logo depois que você faz a colocação, você vai com esse dispositivo até a esclera, quase chegando na conjuntiva, tem que tomar muito cuidado para você não perfurar a conjuntiva, né, que isso pode acontecer. E aí, quando você chegar nessa região, é que você começa a liberar o dispositivo e aí ele vai já amolecendo e ficando bem flexível. Interessante que ele faz esse pertuito e aí logo você começa a perceber a bolha de drenagem que vai se colocando nessa região. Aqui na foto inferior você vai ver como é que fica essa bolha no pós-operatório, né? Então é um procedimento que tem uma grande chance de trazer bons frutos para a gente. Aí finalizou o procedimento, ele sai com o fio guia, né, que é essa agulha, e aí depois você vai começar a perceber o MIG filtrante nessa região aí. Aí você começa a perceber ele aí. Aí você começa a perceber a movimentação dele, né? E você começa a perceber a formação da bolsa filtrante. Aqui é uma foto ilustrativa cedida pelo pessoal da Glaucus, né? Comparando uma moeda de $1 com os dispositivos existentes que nós temos hoje disponíveis, né? Aqui no Brasil, o que nós temos disponíveis é o iStent e o Snorkel, que é o simples, e o iStent Inject. Os outros a gente não tem à disposição. O que é importante nesses procedimentos? Que nós temos que ter muito fundamental, eu acho, que é a principal indicação, que é ângulo aberto, né? Se você não tem uma boa análise gonioscópica desse paciente, você tem muitos riscos de você ter uma complicação cirúrgica e essas complicações da cirurgia é uma cirurgia que no treinamento vocês vão perceber que é uma cirurgia até que rápida, mas se você não tiver um bom estudo anatômico dessa gonioscopia, desse ângulo, você pode ter um problema no pós-operatório, no intraoperatório até, por conta dessa análise. Você pode fazer paciente com ângulo estreito ou ângulo fechado? Pode, mas você tem que ter muito rigor nessa análise. Porque se você estiver diante de pacientes que têm uma íris em zíper toda sinequiada, você não vai conseguir a abertura angular depois do FACO. Então, nesses pacientes com ângulo estreito ou fechado, tem que estar associado com o FACO. Então, você precisa fazer um bom estudo do trabeculado para você ter certeza que não vai ter uma alteração significativa de uma complicação intraoperatória. Então, aqui, o glaucoma inicial, as indicações, você pode ser colírios, SLT ou MIGs. No glaucoma moderado, você pode ter o MIGs, os MIGs filtrantes e as cirurgias filtrantes. E nos glaucomas avançados, os MIGs filtrantes, as cirurgias filtrantes e os implantes valvular. Aqui é um esqueminha que tem no livro do professor Guedes, com o Akira e o Suzuki, que mostra bem a colocação das cirurgias. Quando eu indico uma cirurgia simples, quando eu indico uma cirurgia combinada com a stent, ou quando eu indico uma esclerectomia, ou até mesmo associada a
trabeculectomia. Eu acho que é importante a gente lembrar que os MIGs eles têm o seu caminho com glaucoma inicial e glaucoma no máximo moderado, mas no caso do MIG filtrante você tem aí possibilidade de fazer nos glaucomas de moderado para avançado. Então, na verdade, os MIGs trabeculares eles não competem com a trabeculectomia, é mais uma opção de tratamento com glaucoma inicial. Aqui, quando a gente fez a análise de propedêutica desse paciente, tem indicação, a gente vai para a cirurgia. Lembrar que a cirurgia do assistente começa com uma boa visualização. Então, você tem que ter um posicionamento, uma angulação do microscópio. Observe essa angulação, veja se você não tem que mexer nessa angulação. Se você não conseguir ver a região do trabeculado, você vai ter complicação, você não vai enxergar a área de cirurgia angular. Então, você vai ter que ter uma inclinação da cabeça do paciente e uma inclinação do microscópio. Aqui é uma cirurgia que eu utilizo o do snorkel, né? Na hora que a gente faz a paracentese, você identifica a região do trabeculado e faz a colocação do snorkel. Ele é um pouquinho diferente quando você faz essa comunicação para fazer a dilatação do canal de Schlenk. Ao final da colocação, você vai e faz mais um tapinha ali para ele ficar bem posicionado e aí você ter certeza que ele não vai ter perigo de cair na câmara anterior. E aqui no paciente que a gente fez uma cirurgia combinada, né? Que aí mostra... Opa, peraí. Deu um pau aqui. Uma cirurgia combinada. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Porque acho que deu... Não, voltou tudo. Voltou tudo mesmo. Peraí, só voltar aqui. Que eu quero mostrar para vocês a cirurgia. Então, a cirurgia combinada... travou. Não sei por quê. Ah, voltou. Então, eu fiz uma cirurgia com uma lente premium, essa é a possibilidade interessante nesses dispositivos trabeculares, que você pode associar aí a colocação de lente premium. Lógico que, mediante uma situação de ser um glaucoma inicial, moderado, você pode pensar numa lente tórica, uma lente de foco estendido, a depender da situação do paciente, até uma lente trifocal. Né? Agora, um paciente com glaucoma moderado, aí eu acabo optando pelas lentes prêmios, mas aí lente asférica, lente tórica, no máximo uma lente de foco estendido. Finalizou a cirurgia de catarata, você vai fazer o implante. Nesse caso, eu coloquei uma lente trifocal tórica, um glaucoma muito leve, né? Que você tinha até níveis pressóricos de mais ou menos 23 milímetros de mercúrio com a prostaglandina, ele usava a prostaglandina. Aí finalizou a faco, você faz o implante da cirurgia da lente intraocular, né? E aí você se prepara para fazer a aplicação do dispositivo. Nesse caso, eu coloquei um dispositivo Inject. Lembrando que depois que termina a cirurgia da faco, você tem que mudar o posicionamento do paciente, né? Para você conseguir ter uma boa visualização do trabeculado e aí, de fato, conseguir colocar o dispositivo na região do trabeculado corretamente. Então, vamos finalizar aqui a cirurgia de catarata, para vocês verem o implante do iStent. Eu devia ter encurtado um pouquinho mais, para não ficar tão cansativo aí, vocês vendo uma faco de uma cirurgiã de glaucoma. Mas, pelo menos aí vocês vão ver que é possível, né? Eu gosto sempre de usar também na cirurgia do faco a irrigação, aspiração bimanual, para diminuir o risco de perda vítrea nessa região temporal superior, principalmente em pacientes que eu vou usar lentes premium, lentes trifocais. Eu não quero ter risco nenhum da gente ter o perigo de você ter uma complicação cirúrgica e não colocar a lente que foi feita no planejamento cirúrgico, né? Então, finalizou colocando a lente. Ué, travou. Travou, acho que travou.
Ué, será que travou o vídeo? Aí a colocação da lente, acho que deve ter dado algum problema técnico aqui. E aí eu coloquei uma lente trifocal tórica, né? No final da cirurgia, quando eu tenho certeza que a lente está na posição certinha, né? Eu faço um pouco de miose para poder ainda ver as marcações da lente tórica, se caso depois que eu tiver que fazer a aspiração do visco, né? Eu consigo ver a marcação da lente. Então, depois que eu faço coloco um pouquinho de Cabacol na câmara anterior, eu coloco o visco, eu uso o Hilo, e aí depois que eu coloco o Hilo, eu posiciono um paciente para fazer a aplicação do iStent inject. Eu uso a lente uma goniolente, que é a lente de Rio. Ela me proporciona aí uma boa visibilidade do canal de Chilem, do trabeculado, né? Nesse caso, eu vou conseguir ver o canal de Chilem porque está com bastante sangue, então facilita bastante. Ao final da cirurgia, quando você coloca os dispositivos, pode acontecer de você ter o enfema, né? Então, na hora que você for fazer a aspiração do visco, também aspire bastante e depois deixe o olho pressurizado para não ter perigo de você ter enfema. E esse enfema pode ocasionar um aumento pressórico no pós-operatório. Aí depois que você faz o gatilho do dispositivo, que aí ele aparece um fio guia que é já como se fosse uma microagulha para você colocar. Na hora que você encosta, você já posiciona e dispara o tiro do dispositivo. Aqui, os dois já posicionados. Aí, ao final, a gente faz aí a aspiração bem copiosa mesmo. Você tem que caprichar na aspiração, tá? Aqui, novamente, um ângulo um pouquinho mais próximo para vocês enxergarem. E aqui, ao final, o posicionamento que ele fica. Porque, às vezes, na hora que você está filmando, você não tem uma boa... Você fica com um pouco de distorção quando você está filmando. Aqui é um trabalho nosso que nós fizemos junto com a Heloísa Hus e o Marcelo Jordão. Nós tivemos aí 86 pacientes que foram submetidos ao procedimento tanto combinado e quanto only, simples. E aí vocês observam a redução da pressão intraocular depois de 6 meses de estudo, tá? Então você tem aí uma eficácia realmente por outros estudos, ensaio clínico randomizado, que mostra essa questão da eficácia e da recuperação adequada do paciente. Aqui é o número de drogas que você acaba reduzindo. Eu acho que hoje uma das coisas mais importantes na indicação é nem falar muito na questão da redução, da retirada de colírio. Na verdade, é colocar para o paciente a possibilidade reduzindo a pressão intraocular, de diminuir a tua dependência com os colírios. Nesse estudo, a gente conseguiu diminuir a dependência em torno de mais ou menos 6 meses, de 1,8 de redução. Então, hoje, você tem muitos estudos que possibilita você mostrar para o paciente a eficácia e a segurança desses dispositivos. E o que eu gosto sempre de lembrar, que a ciência não pode prever o que vai acontecer, só pode prever a probabilidade de algo acontecer. Eu acho que essa frase ela é bem específica, bem cai como luva nesses procedimentos de MIGS. Era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha contribuído. E eu gostaria de fazer uma propaganda aí do livro dos meninos, né, do professor Guedes, do professor Akira, Suzuki e a Vanessa, que é um manual prático para quem aí tem vontade de começar a fazer as cirurgias trabeculares, que aí você vai ter um detalhamento de cada MIG, como é que é a experiência pessoal e aí os estudos comprovando a eficácia desses procedimentos, tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Desculpa aí pelo que o vídeo travou, mas já estava praticamente no final e eu resolvi não reeditar essa apresentação. Muito obrigada, até mais.